Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um React e esse é muito interessante. Vai ser uma sequência de 3, tá? É do canal Um Sábado Qualquer, que é de animação, que eu adoro, aí no YouTube há muito tempo. E ele sempre traz esse humor para nós sobre religião. E dessa vez ele resolveu falar sobre o criacionismo na visão de algumas religiões africanas, né? É, eu já assisti umas 10 vezes esses vídeos, porque ele já publicou há muito tempo. Pra você ter ideia, ele publicou em 2021 esses vídeos. Então eu sempre acabo assistindo eles. Então, para mim não é novidade. Mas o humor dele é atemporal, vamos dizer assim, porque eu sempre acabo rindo das mesmas piadas, que eu sou um bobão também. Mas é porque também é bom, é bom. O humor dele é bom, aquele humor gostoso. Então, tem alguns errinhos, tá? Eu vou tentar corrigir o máximo possível, sim. Mas não é porque corrigir porque tá errado, é gravíssimo. Não. Primeiro vamos entender que é uma página de humor. Ele sempre tá levando pra este lado. Mas é porque tem coisa que não tem como deixar passar, tá? Porque realmente faz toda a diferença, principalmente para nós aqui, que a gente faz análise religiosa que impacta a nossa vida. Então é interessante que, mesmo que seja humor, ali, se tiver algum errinho ali e tal, é bom que a gente corrija. Não vamos corrigir a visão a qual ele pesquisou. Não é sobre isso. São pequenos erros. Vamos acompanhando. Então, se você está assistindo esse é o primeiro, então assista o segundo, que vai ser sobre os voduns, e o terceiro é sobre os urubás. Um vai ligando ao outro, tá bom? Vamos começar. Sabadistas, Carlos Reis falando aqui com vocês, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre criacionismo, para ser mais específico, criacionismo egípcio. O criacionismo é algo que me intriga, fascina, porque na humanidade, tanto nas religiões quanto nas mitologias, o criacionismo sempre está presente. Nós precisamos entender e compreender esse mundo que está à nossa volta, por que existe sol, por que existe lua, por que o sol se põe, por que existe dia, por que existe noite. E na época em que não existe uma solução lógica para aquilo, eis que surgem as religiões, as mitologias, com explicações que vão sanar as dúvidas, vão sanar as angústias e vão preencher essa lacuna do desconhecido e te trazer um conforto que vai fazer com que aquele mundo faça sentido para você. E a humanidade é muito criativa. E nesse mundo existe criacionismo de todos os tipos e formas e cores. É uma pena que, como nós moramos no Brasil, que é um país de sua maioria cristã, nós só conhecemos um tipo de criacionismo. A maioria das pessoas só conhece um tipo de criacionismo, que é o criacionismo cristão, do Gênesis bíblico. Porém, eu estou aqui, Carlos Joas, para te apresentar outros milhares de criacionismos. Toda semana eu irei fazer um vídeo postando um criacionismo. O de hoje será o egípcio. E eu quero que vocês me acompanhem, porque é muito tempo de estudo que eu trago para você de bandeja. Então fique confortável que eu irei começar a história. No princípio, havia um grande oceano chamado Num, que simbolizava o nada, o não ser. Um oceano que simbolizava o nada. Olha que curioso isso. Então, o Ra, o Deus criador de tudo, ele toma noção de si. Eu fico imaginando, às vezes eu tento me botar no papel de um Deus. Eu sei que não deve ser fácil mortal se colocar no papel de um Deus, mas eu gosto de me colocar em papéis de deuses. Eu fico imaginando como deve ser tomar noção de si. Eu fico imaginando o Ra assim. Ai, meu Deus, ai, o que é isso? Ai, meu coração, o que é coração? Então o Ra toma noção de si, e ele já sabe que ele é um deus, já sabe como tudo funciona, que ele vai ter que brincar de The Sims pra fazer casinhas, fazer florestas, fazer a humanidade, como qualquer bom deus que nasce e começa a fazer, né? Um detalhe, assim, essa história do criacionismo egípcio que ele está trazendo não é uma história de fato da mitologia. É uma explicação de como justamente você tem que se elevar a si mesmo para que você possa despertar em você os arquétipos necessários para se aproximar de Ra, que é o Deus verdadeiro. E só o fato de ele estar trazendo Ra, para mim já é fantástico. A maioria tenta esconder Ra. Mas Ra, ele é o Deus verdadeiro. No Egito havia um monoteísmo. E o Ra era o Deus verdadeiro. E os outros deuses, que vai ser traduzido como os deuses, né? Para o pós-modernismo. Não, para o modernismo. Esses outros, as divindades vão ser consideradas deuses, mas não são deuses, são arquétipos do próprio Ra. Então, essa história é só uma alegoria para mostrar para você como você olhar para dentro de ti e despertar esses arquétipos do Deus vivo, do Deus único que também habita em você. Por isso que é bem essa alegoria interessante, igual dele. Não existia nada como havia um oceano, entende? Justamente por isso. Obviamente. E como ocorre isso? O Ra
a primeira coisa que ele faz é criar mais 2 deuses. Pelas suas narinas, ele cria Shu e Tefnut. Shu é o deus do ar, por isso que é criado pelas narinas. Sabe como é que eu decorei o nome desse deus? Porque é vento, é Shu. Shu. Eu preciso sempre criar alguma coisa para lembrar o nome das pessoas. Então, eu pensei nisso para lembrar o nome do Shu. O Shu é o deus do ar seco e Tefnut é a deusa do ar úmido. Pois é, ar seco e ar úmido, ele cria um deus para cada tipo. Eu teria sintetizado um deus do ar, pronto, acabou. Mas quem sou eu para questionar o grande Ra? Ok, temos 2 deuses e ele manda Shu e Tefnut explorar esse mundo, essa vastidão desse oceano. E lá vão eles. E aí a brincadeira começa a começar. Ele abre o mar e faz surgir chão firme, faz surgir uma ilha no meio do oceano. Então você já tem ar, você já tem um solo firme para começar a criar seus bichinhos. E como que ele cria os bichinhos? Como ele cria as coisas? Ele pensa com o coração. Oh, que lindo. Ele pensa com o seu coração. Ele imagina o nome das coisas e as coisas começam a aparecer. Então ele pensa e fala, florestas. Ele, floresta. Plantas. Plantas. Bichinhos fofinhos. E bichinhos fofinhos aparecem. E ele vai pensando, ele vai falando o nome e a coisa vai aparecendo. Ai, Ruas, mas que sem graça. Aí se ele fala, aparece. O Deus do Gênesis não é muito diferente, né? A Bíblia tá lá. E Deus criou a florestas, Deus criou plantas, Deus criou bichos. Plim, 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 plim. Não é muito diferente. O Ra, ele pronunciava o nome. E após você já ter um... E quem fez assim também foi Tupã. Tupã, quando ele vai criar o nosso mundo, Tupã, ele se diminui, se torna Tupã-Mirim, e a partir da fala que ele vai aprender com o Anad, que é uma serpente, ele vai aprender a falar e ele vai, tudo que ele vai no pronunciando, ele vai imaginando e vai sendo construído. Então, primeiro ele faz as plantas, ele dá o nome das plantas, depois dos animais, depois... ele vai vendo, essa arara, ela é azul, mas eu queria uma verde também. Aí ele fazia a verde, e assim ele foi alterando as coisas. Então, não é diferente. E quando ele falou lá dos deuses, os 2 deuses do ar, novamente, são alegorias, são arquétipos, que Ra está falando da respiração e da inspiração. São os 2 movimentos de respirar e inspirar. Por isso que são 2 deuses, ou seja, a meditação. A respiração consciente, na verdade. Meio ambiente habitável falta, porque os seres humanos sempre também são criações de deuses. Quando você cria animais, não quer dizer que você criou seres humanos. Lembrando que as religiões, elas sempre dividem animais e seres humanos, como se fossem coisas diferentes. Não é como a biologia em que nós somos animais. Então, após criar animais, plantas, florestas, ecossistema, como que foi a criação do primeiro humano na mitologia egípcia? Bem, Ra, ele fica preocupado porque Shu e Tefnut não voltaram até o momento. Então ele manda o seu olho, o olho que tudo vê, o olho de Ra, ele é muito representado, esse olho. Vocês devem conhecer ele de uma forma geral. Ele manda o olho procurar os deuses. E lá vai o olho de Ra procurando. Por isso que é o olho que tudo vê, esse olho vê tudo. E quando o olho volta para trazer a resposta para Ra, então, Ra, eu vim trazer aqui a resposta, aqueles 2, vocês não sabem onde é que eles estão, rapaz. Eles estavam no... Ele vê que Ra já tem outro olho no lugar. Olha só que traição. Eu fui comprar cigarros e quando eu volto você já tem outro olho em sua face. E Ra já tinha outro olho em sua face. Aquilo foi tão frustrante para o olho de Ra, que história doida, né? Aquilo foi tão frustrante para o olho de Ra que o olho chorou. E naquele choro, as suas lágrimas viraram os primeiros seres humanos. Oh, que bonitinho. No cristianismo nós viemos do barro. Mas para... Então, nossa, isso é muito legal. Porque justamente na respiração consciente você se expande. O seu terceiro olho se expande. E quanto mais distante você está indo, mais para perto de você está chegando. Porque é um círculo, né? É um começo e um recomeço. Então, quando tem essa alegoria de você estar num ponto, você atravessar esse círculo e voltar para si mesmo e ver que você não saiu de lá e você está se contemplando de fora. E ao estar se contemplando de fora, você passa a ter novos sentimentos. Daí a questão de você chorar, de haver esse descarrego emocional e desse descarrego emocional surgir novos sentimentos, novas formas de ver o mundo, novas formas de sentir o mundo, novas formas de sentir o mundo a partir da sua própria contemplação. Ou seja, é o que Jesus tentou explicar. Não é templo que vai fazer você se conectar com Deus. É gente, é você. Olha para você, ame a você, depois ame o seu próximo, se afaste, vá para o mundo, vá para os externos, vá e olhe para dentro de você, olhe para dentro da sociedade, você se verá, você vai ver os seus erros, os seus defeitos e você vai ter novos sentimentos, um amor que somente Deus pode te dar. E Jesus foi discípulo de Ra, se você não sabe, passa a saber.
da mitologia egípcia, nós viemos de lágrimas. Eu acho muito mais poético nós sermos feitos de lágrimas, sermos feitos da tristeza, né? Por isso nossa vida é amargurada, porque viemos da tristeza, das lágrimas de um olho. Shu e Tefnut, eles têm filhos. E seus filhos são Nut e Geb. Também é um casalzinho. É a segunda geração de deuses. Nut e Geb. Geb, deus da terra. Tudo era simbolizado por um deus. Tinha um deus para cada elemento. Geb era o deus da terra. E Nut era a deusa do céu, deusa da noite. Nut, né? Deusa da noite. E o que acontece? Geb e Nut, eles tinham um romance, eles eram um casal, eles ficavam muito grudados, apaixonados. E Shu, o pai ciumento, separou, dividir esse casal. Agora eu quero que vocês vejam essa imagem. Ela é muito representada em papiros egípcios e em sarcófagos egípcios. Que é a representação da separação do firmamento, terra, noite e ar no meio. Essa simbologia desse pai ciumento que separa os dois criou um ambiente perfeito para a nossa existência. Você tem terra embaixo, onde pisamos, você tem o ar que respiramos no meio e em cima a noite estrelada. Então essa representação é muito utilizada pelos egípcios em muitos sarcófagos, por exemplo. Eu lembro que eu fui no Rio de Janeiro com minha mãe, no Museu Nacional de História Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, infelizmente, e tinha um sarcófago egípcio lá, e foi muito legal porque eu consegui traduzir para minha mãe as imagens. E essa imagem agora eu estou traduzindo para vocês. Você tem em cima como eles enxergavam o céu à noite, que era uma deusa chamada Nut. Você tem embaixo Geb, e você tem o pai ciumento, o Shu, separando eles. Então, separação do firmamento, aí terra, ar, céu. Nossa existência existe graças a um amor proibido e a um pai ciumento. E aí você tem aí o globo terrestre. Não era um globo, mas era como se tivesse um domo em cima da terra. Ok? Imagem explicada. Olha só, dei um conhecimento para vocês de uma linguagem egípcia, de uma imagem egípcia de mais de 4 mil anos atrás. Não é legal saber isso? Não é difícil saber isso. Quando você for ver isso no museu, você vai saber explicar agora para seus amigos, para seus filhos, seja lá o que for. E o Geb e a Nut, eles só conseguem se encostar pelos dedinhos, tanto pelos dedinhos dos pés quanto pelos dedinhos da mão. Ó, que história triste. Não tem um final feliz essa história. Pelo menos eles se encostam, né? Será que isso gera um terremoto, né? Não sei, vai saber. Ok, prosseguindo com a história. E explica. Essa parte é uma alegoria para Trindade, não a Trindade do cristianismo. É a Trindade egípcia. A gente já viu isso em outros vídeos, eu não vou replicar. A ação do sol nascendo e o sol se pondo é bem interessante na mitologia egípcia. Isso é maravilhoso. O Ra, Deus criador, o Ra é representado com uma cabeça de águia. E ele possui um disco solar na cabeça, que é o Sol que nos ilumina. E ele viaja em uma barca solar. Essa barca simboliza o Sol iluminando o dia. O Sol que você vê nascendo e se pondo, na verdade, é o Ra numa barca solar. Ele tá lá, galera, tô chegando. E ele vai, bonitinho, até se pôr nessa barca todos os dias. Olha só, quando a gente fala de sincretismo, né? Essa história, ela é contada também na mitologia grega, né? Que é a biga do deus Apolo, que ele leva o Hélio, o Sol, né? É a mesma história, só que contada pelo... Se não me engano, essa é contada na Odisseia. Mas ela é contada, replicada na mitologia grega. E nada mais, nada menos que é da cultura egípcia, que foi apropriada ali pelos gregos. E bola que foi, né? Bola que segue. Porém, quando a barca se põe, o Ra, graças a ele que nós temos a luz dos nossos dias, quando essa barca se põe, ela entra no submundo. Ela entra em Duat, o inferno egípcio. Duat. Não lembra Hades, que é o submundo dos gregos? Digamos assim, o submundo egípcio se chamava Duat, e a barca entra em Duat para depois sair de Duat e nascer de novo. Tá entendendo esse ciclo de nascimento e se pôr? Quando ele entra em Duat, ele entra no submundo. Então ele é atacado por demônios. Porém, ele não está sozinho, ele tem seus amiguinhos para se defender, que é a terceira geração de deuses. Nut e Geb tiveram filhos. Dentre esses filhos nós temos Horus, temos Osíris, temos Ísis e temos Sete. Eu não vou detalhar eles agora, isso fica para outro vídeo, tudo bem? A questão é, eles ajudam o papai, o vovô, no caso, isso em sua barca. O Horus, ele fica no leme. Maatia ajuda Horus na navegação. Tot, deus da sabedoria, fica ao lado de Ra, ajudando ele com conselhos. Set, deus do caos, fica na ponta com uma lança para proteger também seu vovô. E lá vai o barquinho. Então você tem uma equipe de deuses para fazer essa travessia. Então eles são atacados por demônios, conseguem se defender e aparece o chefe, o chefão final daquela fase, porque para o sol nascer de novo eles têm que sair de Duat. Para sair de Duat eles têm que passar pela serpente Apophis. Você encontra Apophis com o nome Apophis ou Apep. Então fica à vontade, se você quiser chamar ela tanto de Apophis quanto de Apep, certo? Eu acho Apophis mais assustador, Apophis, do que Apep. Né, Pepe? Vem cá, garoto. Pepe, né? Uma cobrinha. A Pepe não, né? Apophis. Apophis é muito mais legal. E aí aparece a cobra, uma cobra gigante. Eu sou Apophis, vocês não vão sair daqui. E aí tem uma batalha épica. Sete, o deus do caos, com sua lança, consegue controlar Apophis, enquanto o Ra, ele se transforma em um gato. Gatos são ariscos, né? Eles são maleáveis, são líquidos. E ele, em um rápido movimento, consegue pular e cortar a cabeça de Apophis. E Apophis morre, é mutilada. E assim, a barca consegue sair de Duat e o sol nasce de novo. Olha só, mal você sabia. Pra gente aqui, hoje em dia, nesses tempos atuais, você acha que dia e noite é uma mera... O meu relógio marca dia e noite. Mas já pro Egito Antigo, era uma batalha apocalíptica. Os egípcios ficavam torcendo para que o dia raiasse, para que o Ra vencesse essa batalha mais uma vez, para que o sol raiasse. Era um ciclo. Todo dia ele matava a Pepe.
Todo dia ele matava Apófis. Todos os dias, interminavelmente. A cobra se recompunha e se preparava de novo. Hoje eu ganho. Hoje eu mato aquele desgraçado. E os egípcios... Mas isso é muito interessante. A cultura egípcia, ela sempre estava em volta dessa questão de ciclo. E devemos lembrar, nesse período, a mortalidade infantil era gigantesca, não tinha medicina como nos dias atuais. Tinha medicina nos moldes deles. A medicina egípcia era muito avançada. O pessoal do mundo inteiro ia para lá até fazer cirurgia. Era muito avançado, mas não é como hoje em dia. As pessoas simplesmente morriam, não acordavam no outro dia. Não é à toa que das pragas que Moisés vai lançar no faraó é de transformar o dia em noite e de fazer o quê? Matar o primogênito dormindo. Então, eram preocupações egípcias. Então, você ter a garantia que o dia vai raiar, você tinha que rezar muito para isso acontecer. Tinha que rezar porque pode ser que amanhã não seja dia. Pode ser que amanhã você não acorde. Então você tinha que ter isso garantido. Outra forma dessa organização do andar da carruagem, da barca solar, é a questão do próprio templo, do Horus Vivo. Porque a organização da guerra do dia para a noite vai garantir, na crença do egípcio, do antigo Kemet, de que só vai acontecer o dia de amanhã se o Horus Vivo, filho de Osíris, neto de Ra, estiver no trono. Então, toda aquela organização da batalha é a organização administrativa do faraó. O Horus Vivo, o deus Tote, que é o conselheiro, a Ísis e todos os outros elementos ali. Até o próprio elemento militar está ali, mostrando que essa serpente, ela sempre vai retornar. O inimigo sempre vai retornar. Nessa mesma base, que a serpente significa o inimigo que retorna, a gente vai ver os babilônicos usando a serpente como um símbolo de inimigo. Nós vamos ver os sumérios usando a serpente como símbolo de inimigo. E, posteriormente, quem é que vai replicar isso em seus textos canônicos ali de sua religião? Moisés, que foi discípulo também do templo de Ra, da escola de Ra. Ele vai pegar essa serpente e toda a história que acontece lá com os Anunnakis, no Éden, que também vai ter essa alegoria da serpente como inimiga, e vai transformar a serpente do Éden, que traz o mal para a humanidade. Então ele distorce toda a leitura e traz somente a serpente como inimiga. E somente quem vai vencer essa serpente é só o último Deus vivo. Isso, no caso, seria Jesus Cristo, né? O Messias, para quem crê, para quem não crê, seria ele ali. Mas para o egípcio, todo santo dia era garantido o dia, por causa que o Horus Vivo estava no trono. Quando não estava no trono, se alguma coisa de ruim acontecesse com ele, o dia de amanhã poderia não acontecer, porque não havia motivos para Ra ou para Osíris fazer toda essa batalha para retornar neste mundo para ver seu filho. Então, assim, na parte espiritual, até esotérica, a gente tem a leitura de olharmos para dentro, a autoadministração, a autoanálise, aquela coisa toda. Mas se a gente levar para o dia a dia do egípcio, era assustador. Não era à toa que eles eram um povo bastante religioso. Eles veneravam os gatos justamente por causa dessa proteção noturna, veneravam os deuses do submundo, né? Os arquétipos do submundo, justamente por causa dessa proteção. Eles queriam se garantir. Uma vela para Deus, a outra para o diabo, porque esse Deus é bom, o diabo não é mau, e aquela coisa. Então eles tinham que se garantir, porque era difícil. Ficavam preocupados. Por exemplo, quando tinha o eclipse solar, eles achavam que Apófis finalmente tinha engolido a barca. E o pessoal ficava, meu Deus do céu, perdemos uma batalha. Íamos entrar nas trevas, vai ficar noite eternamente. Porém, Apófis não conseguia aquela barca dentro dela e regurgitava. Blé! E aí o eclipse saía e o sol nascia de novo. E se de manhã ficava muita tempestade, o sol demorava para aparecer, tudo muito escuro, nublado, eles achavam que Apófis estava ganhando a batalha. Então é uma batalha diária para o sol nascer. Olha que sacrifício que os deuses fazem para você ter uma bonita paisagem de sol nascente, né? Então valorize mais a próxima vez que você vê. Certo? Gente, esse é o criacionismo egípcio. Olha que bonito, olha que criativo, olha como a humanidade é sensacional em preencher
preencher essas lacunas do desconhecido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Me acompanhem nos próximos vídeos de criacionismo. Toda semana teremos um, certo? E futuramente eu farei um livro em quadrinho sobre criacionismos, contando a história de cada um. Todos eles que terão dessa sequência de vídeos nesse livro. Possivelmente... Sim, ele fez aqui o livro. Eu já até olhei aqui. Aqui, ó. De onde viemos. Tá R$ 59,90, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link lá do vídeo dele e no vídeo dele tem um link pro livro. Já vou falar pro pessoal da área de membros. Eu vou comprar um, eu vou ler, eu vou fazer um vídeo aqui reagindo a este livro e eu vou sortear aí para os membros do canal. Então, vamos ficar atentos aí que eu vou sortear para vocês, tá bom? Gente, Egito, base da civilização moderna e ainda continua nos influenciando até hoje. Não tem como fugirmos disso. Não importa o quanto tentaram destruir a história do Egito, não adianta. Ainda é muito poderosa. Tem muita leitura ali religiosa para nós, espiritualista. Ele brinca ali com essa questão do criacionismo, de tudo isso, mas essas histórias elas serviam para explicar como as coisas aconteciam. E de fundo também tinha o cotidiano, tinha a rotina, tinha a forma com que eles viam o mundo. Tem muita coisa por trás dessas histórias, tá? É claro que as histórias egípcias é como se fosse uma tapeçaria. Não tem como você pegar, puxar um fio e achar que vai ficar só por ele. Não, você tem que ir puxando, até ela se desfazer por completo, porque tudo se liga. A cultura egípcia, toda a história ela se liga, tá? Então, se você quer se aprofundar, procure aí que você vai encontrar bons vídeos sobre isso. Vamos para o próximo react. Você está acompanhando aí, essa é a primeira parte, vamos para a segunda parte, que é sobre os vodus dos daomenianos, que também é muito interessante. Tá bom? É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.